Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Agilizei Responde. O meu nome é Samuel Lucas e nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que vocês enviaram aí nas redes sociais do Agilizei, no Instagram, que é @agilizeicom, ou aqui no YouTube, que é o canal que você tá, né? A gente tem alguns vídeos e vocês costumam enviar perguntas, às vezes mandam feedbacks também sobre as aulas e sobre os vídeos. E nessa série do Agilizei Responde, eu estou respondendo algumas perguntas que vocês enviam aí nas redes sociais. Se você já acompanha o Agilizei ou ainda não acompanha, manda a sua pergunta, deixa aqui nos comentários que nas próximas edições do Agilizei Responde eu vou revisar, vou escolher algumas perguntas para responder aí nas próximas edições ou quem sabe em uma próxima temporada. Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que vieram de inscritos aqui do canal, então se você ainda não é inscrito, já aproveita, clica aqui no botão de se inscrever, aproveita também que está do lado e clica no botão de gostei e já manda a sua pergunta e em seguida eu vou responder essas perguntas aí nas próximas edições. Combinado? Então, bora para a nossa primeira pergunta de hoje. E a primeira pergunta é a seguinte: qual o nível mínimo necessário em JavaScript para aventurar em Cypress? Excelente pergunta. Eu gravei inclusive um vídeo aqui no canal. É um vídeo onde eu falo sobre o que você precisa saber sobre JavaScript para automatizar testes. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam assistir depois, mas trazendo um pouquinho sobre do que eu falo lá no vídeo, tem algumas estruturas que são importantes que você aprenda sobre JavaScript e você pelo menos não fique tão perdido quando estiver trabalhando com testes automatizados. É óbvio, você não precisa ser um especialista em JavaScript, assim como você não precisa dominar ou decorar todos os recursos do JavaScript, que é uma linguagem super poderosa e cheia de recursos. Mas tem algumas coisas que são muito importantes e que vão te ajudar muito nessa jornada de aprendizado de automação de testes, pelo menos quando você estiver falando ali sobre JavaScript. Alguns recursos importantes que eu vou trazer aqui para vocês, e aí depois vocês podem assistir esse outro vídeo onde eu falo com mais detalhes sobre cada um desses recursos e o que cada um deles faz. Mas alguns dos recursos, como funciona o conceito de variáveis, né, de constantes, variáveis, os tipos de variáveis, os tipos de dados que a gente pode trabalhar ali no JavaScript, objetos e listas, que como a gente pode manipular isso usando JavaScript. Outro recurso importante e muito utilizado é uma API utilizada para exibir informações enquanto a gente está desenvolvendo ou testando, que é a API de console. E aí a gente tem algumas estruturas que também são importantes, né? Estruturas de repetição, estruturas de lógica, estruturas condicionais, se a gente tem mais de uma estrutura, e a gente tem ali estruturas de organização de código, como funções nomeadas, funções anônimas, funções de flecha. Esses são alguns dos recursos do JavaScript que, se você ao menos souber do que se trata e conseguir implementar e aplicar isso no seu código, você já vai estar um passo à frente de quem não sabe nada desses recursos e com certeza já vai conseguir entender vários exemplos das documentações das ferramentas de testes automatizados. É claro, quanto mais você souber de JavaScript, mais simples e mais fácil vai ficar para você entender os exemplos que você encontra ali na documentação e adaptar para o seu dia a dia. Mas esses recursos que eu comentei aqui são alguns que você pode já começar estudando, principalmente se você está começando do zero. Já são alguns exemplos do que você pode começar estudando para começar a desenvolver os seus primeiros testes. E aí, claro, novamente lembrando, vou deixar o link aqui para você acessar um vídeo onde eu explico detalhadamente cada um desses recursos, eu mostro exemplos de tudo que você precisa saber sobre JavaScript para automatizar testes. Bora para a nossa próxima pergunta.
E a nossa próxima pergunta, ela é do Guilherme. E o Guilherme pergunta: o Cypress necessita estar no mesmo diretório da aplicação? Obrigado pela pergunta, Guilherme. Não, o Cypress não precisa estar no mesmo diretório da aplicação. Inclusive, tem vários exemplos onde as pessoas criam seus projetos, né? Eu mesmo já precisei fazer isso várias vezes. E a gente cria o projeto sem ter nem acesso ao código-fonte da aplicação, né? Às vezes isso acontece. Quando a gente trabalha, né, em um contexto onde você pode ter acesso ao código-fonte da aplicação, que trabalha mais próximo do time de desenvolvimento e tem a possibilidade de deixar o código de testes mais próximo do código de desenvolvimento, isso é ótimo, certo? Mas nem sempre isso é possível. Seja por processo de trabalho da equipe ou seja simplesmente pelo formato de projeto que você está. Pode ser que o projeto que você está trabalhando ou que vai aplicar automação de testes seja para uma aplicação que você nem sabe quem desenvolveu ou nem tenha acesso ao código-fonte. Assim como pode acontecer também que na estrutura que você está trabalhando aí no seu projeto ou na sua empresa, você até tem acesso às pessoas, né, ou ao time que está desenvolvendo, mas vocês, por algum motivo, podem optar por trabalhar em repositórios separados, usando políticas de versionamento, de controle de branches e tudo de forma separada, tá bom? Então, definitivamente, o Cypress não precisa estar no mesmo diretório da aplicação. Você pode tanto trabalhar com ele de forma separada, em projetos separados, em um repositório à parte, que acessa ali a uma URL, por exemplo, ou você pode também trabalhar no formato que você comentou aqui, que é com ele dentro do diretório da aplicação, mas isso não é uma obrigatoriedade, beleza? Bora para a nossa próxima pergunta. E são duas perguntas aqui sobre as minhas configurações, basicamente sobre as minhas configurações do VS Code, né? Uma delas pergunta: qual plugin você usa no VS Code para completar legal? Eu não achei um que faça nem o Mocha. E aí tem outra que fala: qual o nome da extensão do snippet para criar o describe e o it automático? Obrigado, muito bom vídeo. Muito obrigado pelas perguntas também. Bom, tem um vídeo aqui no canal também que até tá um pouco desatualizado, faz um tempinho que eu gravei esse vídeo, mas ainda é bem útil, né, que fala sobre algumas das configurações que eu tenho no meu VS Code. Também vou deixar o link desse vídeo aqui, lá eu falo das extensões que eu uso no meu VS Code e também alguns snippets, né? Snippets são recursos que a gente deixa prontos, tipo trechos de código que a gente deixa configurados no nosso editor de texto para acessar esses trechos de código através de um atalho. Isso é um snippet. E atualmente, e nesse vídeo eu falo um pouco disso também, eu utilizo alguns snippets algumas extensões que trazem essa funcionalidade de snippets quando eu estou trabalhando com o Cypress. Uma delas é o ES6 Mocha Snippets. Essa extensão traz alguns trechos de autocomplete quando a gente trabalha com o Mocha é o test runner usado no Cypress, né? Então, todos os atalhos que vocês veem, por exemplo, nos vídeos ali, né, de criação de projetos, eu utilizo, principalmente quando eu estou trabalhando no arquivo de testes, esses atalhos eles vêm da extensão ES6 Mocha Snippet. Então, por exemplo, ao invés de eu escrever ali todo o bloco, né, de switch de testes e testes, que é composta ali pelo describe, a descrição da switch, e dentro do describe o it, com o nome do teste e o corpo do teste, usando essas extensões, por exemplo, eu posso digitar desk e aí ele já me mostra um atalho para o snippet. Que eu teclo no tab, né? Pressiono o tab e ele já preenche com todo o resto ali que eu preciso, né? Então é muito útil e facilita bastante na produtividade. Então, de plugins e extensões, né, do VS Code, eu uso o ES6 Mocha Snippet e
Tem algumas outras que eu uso ali em conjunto com o Cypress, né? Uma delas é o Cypress Helper e a outra é o Cypress Snippets. Tem algumas outras que eu menciono lá no vídeo, então eu vou deixar o link aqui para vocês poderem conferir, mas as principais são essas. E, inclusive, eu sempre recomendo que vocês utilizem ferramentas e extensões que adicionam snippets no seu editor de texto, né? Porque isso ajuda a tornar você bem mais produtivo, né? Você está codificando e ao invés de você escrever, às vezes, códigos repetitivos várias vezes, você configura atalhos. E o legal é que no VS Code, mesmo que você não use essas extensões, você pode criar os seus próprios snippets, né? Que são os seus atalhos de trechos de código. Você pode fazer isso também no VS Code. Então, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Não se esqueça, se você quer ter a sua pergunta respondida em uma próxima edição do Agilizei Responde, deixe seu comentário aqui com a sua pergunta e aproveita e deixa também o seu feedback do que você está achando desse formato, se está gostando e quais outros formatos você gostaria de ver aqui no canal Agilizei. Eu espero vocês no próximo vídeo e até a próxima!